pai e a mãe, ou ao Estado, responsabilidade única. É o conjunto da sociedade que tem que tomar isso como responsabilidade. Professora? Só um minutinho, só queria completar algo aqui. A gente se falou anteriormente muito na questão de que as crianças não têm local hoje para brincar, o que é uma verdade. Por um outro lado também, nós pais, quem tem filhos pequenos ou adolescentes, também o fato da violência ter avançado muito, a gente também fica com medo. Vamos dizer que até tem um espaço, mas a gente já não permite que o filho vá brincar, vá para uma praça, vá para algum local, às vezes com medo, gerou aquele medo de, sei lá, dele ser atacado por galera, alguma coisa nesse sentido. Veja só, de fato há um crescimento dos índices de violência, todos eles. Quando o Cristóvão diz, olha, 50% das agressões se dão dentro da casa, eu colocaria que mais 40% da violência, se não acontece dentro da casa, acontece com os parentes ou o círculo parente das crianças. De cada 10 casos de violência contra criança e adolescente, 9,5 é praticado por pessoas do teu convívio social. Não é o estranho, não é o fora, outro, não é a rua. fora. Professor, isso quer dizer que quase todos os dias, ou todos os dias, morrem Isabelas no Brasil inteiro. Perfeito. Comumente, como o senhor disse, esses crimes são cometidos por quem está dentro de casa. Por que esse caso, especificamente, na sua avaliação, ganhou essa comoção nacional? Eu vou aproveitar então, André, e pegar aqui carona, que a Valéria lá do centro, ela quer saber isso também, professor. Porque essa comoção, toda essa comoção é porque a Isabela é uma criança de classe média. Todos os dias morrem crianças pobres na periferia e não vemos essa comoção. Exato. Em parte está respondido. Quer dizer, por um lado, se você pegar o Sebastião Salgado, fotógrafo, tem um dos livros dele muito bonito, que é sobre a terra, que tem um vilarejo no Nordeste brasileiro, uma taberna, onde tem Coca-Cola, tabaco e caixões de crianças. A morte naqueles espaços, morte de criança, é tão cotidiana que você compra caixão e compra tabaco no mesmo lugar. E as famílias, não quero dizer que eles não se sensibilizem com a morte, mas está tão introjetado no cotidiano que o caixão está ali no imaginário, ali presente. Nas classes médias urbanas, com o advento da saúde pública, da medicação, das vacinas, enfim, não se espera mais que criança morra. Então a morte de uma criança, em especial a morte violenta de uma criança, abala significativamente esse setor da sociedade, né? Portanto, a morte em si de uma criança da classe média, em especial a classe média branca, abala muito. Ora, e aí abalou a morte causada dentro de casa. Quer dizer, o lugar que eu esperava ter a segurança, a proteção, e do pai e da mãe, ou do pai e da madrasta, quer dizer, isso tudo em si já é um Nelson Rodrigues estabelecido. Aí a mídia sensacionalista encontra nisso espaço, né? Num momento que você não tem uma outra pauta, não tem CPIs, não tem isso, é aquilo, você tem um caldo de cultura dado, e tem uma população esperando, a população também é responsável por isso, né? A população espetaculariza também, ela quer espetáculo, né? E ela não tem culpa, porque, enfim, a gente não oferece muito mais para eles. Alguém outro dia falava, pô, mas as pessoas estão vindo o gemido da chinela, assistindo Big Brother, né? Eu falei, ofereça uma música de boa qualidade, ofereça um programa de boa qualidade, as pessoas vão consumir. É que não está sendo oferecido. Professor, especificamente sobre esse caso, nós temos o exemplo de uma família de classe média que não escapou de uma tragédia, assim como acontece com famílias pobres. Exato. Ou seja, o mal foi estabelecido tanto numa família de classe média e é estabelecido comumente nas famílias pobres, ou seja, de tragédias familiares. Exato. Isso quer dizer que a gente está, muitas vezes, refém do mal. Para a sociologia, qual é a raiz do mal? De onde vem? Eu quase que eu passaria o bastão para a filosofia. Há um debate inconcluso sobre essa possibilidade. Afinal de contas, nós seríamos naturalmente maus ou a maldade seria uma construção social? Eu não vou entrar nessa praia. O que eu posso dizer é que a sociedade, né, pode construir
modelos de comportamento que facilitam ou que dificultam a prática da violência. Né? Com muita frequência diz assim, vamos combater a violência. Você não pode combater a violência, porque a violência é um ente abstrato. Você combate as práticas violentas. Eu dizia, a criança, quando ela na brincadeira aprende a lidar com o outro, ela aprende que morder um moleque, chutar, é uma forma de resolução do conflito. Mas é uma forma arriscada, porque ela pode levar o troco. Então ela começa a desenvolver estratégias de resolver conflito pela negociação. A violência continua, a possibilidade da violência continua presente, mas ela começa a usar a violência, outras formas de resolução do conflito. É o que eu chamo de grau de cidadania. É um conceito que eu tenho trabalhado, não está pronto, eu tenho desenvolvido isso há algum tempo, que é o seguinte: quanto maior o grau de cidadania, menor é a possibilidade de você usar a violência para resolver o conflito. Exemplo, se você me agride, você me ofende, e eu tenho um grau de cidadania relativo, eu te processo na justiça, eu te denuncio na tua corporação, eu escrevo um artigo no jornal te criticando. Então, eu uso os atributos que a sociedade, que a cidadania me oferece, para me reparar, para me contrapor à tua violência. A opção da violência ficou lá em 5º, 6º lugar. Se o meu grau de cidadania é baixo, você me agride, eu te pego um copo e te jogo. Né? E grau de cidadania não tem nada a ver com escolarização. Né? De forma que você pode ter um sujeito de classe média alta, que estudou nas melhores universidades, ter um grau de cidadania igual ou inferior de uma ameba. Professor, a mesma coisa que violência não tem a ver só com o morder, com o bater, né? Em algumas situações você pode perceber que a criança é violentada quando os pais chegam e não dão atenção, nunca prestam atenção para ela quer contar uma história e eles estão sempre ocupados ou sempre ausentes. Como nós também somos violentados quando a gente olha uma cidade que não tem calçadas, que não tem árvores, que não tem... e que nem sempre se leva isso em consideração quando a gente fala em violência, porque a gente acha que violência é essa coisa conceitual do bater, do tiro, então, né? Os nossos direitos não serem respeitados, isso é uma violência. Então, né? Como é que a gente não tem uma cidade... No imaginário coletivo, esse teu raciocínio está correto e eu concordo com ele a partir dessa perspectiva. Entretanto, para nós da sociologia, e tem alguns autores que correspondem, a Hannah Arendt, por exemplo, trabalha com essa perspectiva, que a gente faz uma divisão entre violência e exercício do poder. Para que a gente possa entender melhor, na medicina, por exemplo, cada doença, cada patologia tem um nome específico, exatamente para não misturar as coisas. Uma dor de barriga, no imaginário coletivo, é uma dor de barriga. Para o médico, ela tem uma causa específica que se distingue no intestino, pulmão, etc. Para o médico poder saber como é que ele ataca e combate aquela dor. Nós, da sociologia, nós trabalhamos com conceitos, com categorias analíticas. Violência é quando eu ajo sobre você fisicamente. Né? Isso é incontestável. E independe da tua vontade, eu ajo sobre você. O exercício de poder, eu irei exercer sobre você até o momento que você negar o meu poder. Até o momento, é o que acontece muito com o adolescente. O pai e a mãe exercem sobre o filho, sobre a criança, o exercício do poder. Quando o moleque começa a chegar com 14, 15 anos, e a criança sempre reconheceu no pai e na mãe aquele poder. Quando ele começa a falsibilizar, quando ele começa a colocar em dúvida aquele poder, ele começa a negar aquele poder. E aí o pai e a mãe perdem a capacidade de exercer sobre o filho o poder. E invariavelmente pode usar a força para substituir uma coisa da outra. O que está acontecendo. Professor, pois não. Como é que o senhor vê essa questão? Vamos pegar aí o caso Isabela e outros que também aconteceram. A gente vê o seguinte, que a população, ela de repente, pegando o caso da Isabela, que eu diria que a família virou um inferno na vida da família de um modo geral, essa situação, tanto de um lado quanto de outro. E as pessoas não estão deixando para lá, as pessoas querem um resultado e elas querem tomar, e de repente, eu acho que se aquele casal saísse na rua, eles seriam no mínimo lixados. Né? Como é que o senhor vê essa situação? Na semana passada também, me parece que foi na semana passada, aconteceu aquele caso lá daquela mulher que
maltratava as empregadas, moças, e no dia que ela foi depor no fórum, por sinal, ela foi agredida, só não foi mais agredida, inclusive pelos próprios serviços gerais lá do fórum, né? Então, o que a gente vê? A gente vê que as pessoas elas estão começando a agir, né? Começando a agir, não só no caso da Isabela, naquele outro caso, em outros casos. O senhor não vê isso assim, uma situação perigosa? O que leva as pessoas a, de repente, tomar uma atitude que deveria ser da polícia, da justiça? Isso não é um bode expiatório, não, hein, professor? A exposição também? Eu acho que tem um pouco bode expiatório e tem um grau exacerbado de insatisfação da sociedade frente à prática das violências e, sobretudo, da impunidade. É relativamente esperado que as massas ensandecidas, enraivecidas, tentem tomar as mãos à justiça. A gente pegar lá o caso clássico de quando Jesus fala quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós queremos atirar pedra. Isso é relativamente admissível enquanto massas. O que a gente não pode admitir de forma alguma, e aí é que a gente precisa considerar, é quando o Estado passa a fazer isso. Quando o Estado, por exemplo, através do aparato policial, passa a usar da violência para combater a violência. Quando o Estado, ou diretamente, ou através dos teus quadros policiais que praticam violência. Para fazer um parênteses, eu queria chamar a atenção que, por exemplo, no Rio de Janeiro, nos últimos meses, nos últimos anos, toda vez que a classe média carioca é vitimada por violência, ela vai para a rua, eu diria de forma hipócrita, abraçar a praia, plantar cruzes na praia, acender velas, etc. Mas essa mesma classe média, há 1 ano e quase 2 anos atrás, ela ficou absolutamente em silêncio quando 30 jovens foram assassinados na Baixada Fluminense, e eram todos negros, todos trabalhadores, todos pobres. Muito provavelmente 90% das pessoas que eu estou falando que estão nos ouvindo não ouviram falar disso. A repercussão foi internacional. Foi internacional. Se você entrar no serviço de busca na internet e botar lá Massacre da Baixada Fluminense, você vai encontrar uma literatura enorme. Repercussão internacional. E o que nós fizemos? Eram todos pobres, ou eram quase todos pobres. Não eram loiros. Não eram loiros, de olhos claros, não moravam nos centros urbanos iluminados, etc. Portanto, tem um pouco dessa espetacularização do crime e a ideia do bode expiatório. Eu preciso descarregar isso em algum lugar. Eu volto a insistir, nós vamos conseguir resolver o problema da violência, não combatendo a violência, é enxugar gelo. Nós não vamos resolver com violência contratando policiais. Se você pegar, por exemplo, dos anos 70 até agora, você pegar o crescimento da população brasileira, ela tem uma trajetória. O crescimento das taxas de violência tem a mesma trajetória, um pouco mais ou um pouco menos. O crescimento da violência praticada por agentes públicos, ela sai até 74, 75 e depois sobe vertiginosamente. Né? É só você pegar, de cada 10 crimes que abalaram a sociedade brasileira, em pelo menos 5 ou 6 tem agente público envolvido, né? Em especial policiais. Aliás, tratando disso, o senhor tem informação se há algum tipo de formação especial para policiais, porque eles fazem curso, né? Vão para as escolas e aprendem a atirar, aprendem a rolar no chão, e os concursos exigem práticas físicas. E como é que é a preparação psicológica desses policiais? O senhor tem professor, a gente vai ter que fazer um intervalo, o senhor responde na volta, tá, ok? Roda Viva 11 horas, está de volta em 1 minuto. Tem uns que querem dar opiniões e quer que a gente leia, eu não estou passando isso não. Tá certo. 74.